Muito boa tarde a você que nos acompanha de casa. Hoje é sexta-feira, é dia de Estúdio Câmara, Artes e Cultura, e a gente vai falar sobre arte inclusiva. Então eu começo agora me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca de 1,59 e meio de altura. Meus cabelos têm mechas e eu estou vestindo uma roupa roxa, um roxo vibrante. O meu casaco é branco e uma saia preta até a altura dos joelhos e um batom pink. O cenário aqui também é um roxo bem vibrante, combinando com a minha camisa, inclusive. E a gente vai falar hoje sobre projetos culturais voltados para pessoas que têm a perda de um ou mais sentidos ou a perda da mobilidade. São projetos inclusivos. Mas eu queria lembrar que você pode interagir com a gente, sim, pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o DDD 978293776. Esse WhatsApp serve para você interagir com todos os programas da grade que são ao vivo. E hoje a gente vai falar então sobre projetos inclusivos e eu estou aqui com duas pessoas, duas personalidades que trabalham com projetos inclusivos e a gente está com a Wildes, que é a psicóloga do Instituto Braille, e também com a Keila Ferrari, que trabalha com projetos inclusivos na área de dança, ela é pedagoga e se especializou nessa área. Muito boa tarde, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que Boa agradeço. tarde, Boa tarde. obrigada. Eu queria que vocês começassem então fazendo a autodescrição de vocês, né? Bom, eu sou uma mulher branca, eu sou a Keila, tenho cabelos escuros na altura do ombro, levemente ondulado, tenho 1,59 e meio de altura. E estou vestindo uma blusa preta, desculpa, uma blusa verde e uma calça preta, estou de sapato baixo. Meu nome é Wildes, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo grisalho, curto, uso óculos, aro vermelho e azul, e estou vestindo a camisa do Braille, do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, onde eu trabalho, a blusa é vermelha, e estou usando brincos. Muito bem. Então, para começar, eu queria que a Wildes falasse para a gente a dimensão da importância da arte na vida de todas as pessoas, né? A arte aproxima, né, as pessoas, tanto as videntes quanto as não videntes, na cultura, né. Então, toda pessoa que tem acesso à arte, ela tem uma qualidade de vida maior. Então eu acho que esse ponto principal é a qualidade de vida, para quem está inserido no mundo da arte, quem participa de uma atividade, seja ela de dança, de teatro, enfim, qualquer atividade que esteja voltado para a cultura e para a arte, traz qualidade de vida. Qualidade de vida. E é uma forma de dialogar com a gente, com os nossos próprios sentimentos e com o tempo que a gente está vivendo, Sim. né? E fica para a posteridade, né? Com certeza. E é importante também pensar que o quanto a arte também aproxima, né, as pessoas que são videntes e as pessoas que não são videntes. Pessoas que têm deficiência e que não têm deficiência, porque não tem uma arte que as pessoas não possam, eh vamos dizer assim, deixar ficar de fora, né. Então a arte é para todo mundo. Então a gente acredita que todo trabalho de arte, ele tem que ser um trabalho inclusivo, né. Porque a gente precisa também fazer com que as pessoas que têm a deficiência, elas também se sintam uma pessoa como outra qualquer, né. Às vezes a gente pode pensar que às vezes uma deficiência é apenas um detalhe, mas quando tem a questão da arte, que a gente pode sair, pode se divertir, pode estar com outras pessoas, isso traz um ganho tão importante, não só para aquelas pessoas que têm a deficiência, quanto as que não têm. Então é muito bom isso. Acho que a inclusão a gente tem essa ideia de que a inclusão é para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas na verdade a inclusão é inserir todo mundo, né? Uhum. Independente de qualquer coisa, né? E Keila, como é que você começou a trabalhar com a arte através da inclusão, não só na dança, mas nas libras também, né? É uma história que começou lá atrás, né? É verdade, eu tive a minha paixão pela Libras quando eu era criança e vi uma novela onde o ator Tony Ramos fazia um personagem surdo. Eu já gostava de balé na época, eu dançava, e eu, até complementando a perspectiva da minha colega aqui, nós não podemos viver sem arte. A arte, ela não priva, ela acolhe, principalmente se ela for bem conduzida, né? E de lá para cá, as coisas foram acontecendo.
eu recebi o primeiro aluno que era surdo, aí ele trouxe a irmã que tinha uma condição de deficiência visual, e aí eu fui estudar, fui fazer pedagogia, aí acabei saindo um pouco da dança, daquela bolha que era ensaiar para os espetáculos, né? E fui estudar, então fui fazer pedagogia, fui fazer a especialização, mestrado, doutorado, e estudar a questão da inclusão, da atividade motora adaptada, né? E hoje trabalhar o corpo, tanto para mães e filhos, para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de corpo, independente da sua condição, seja ela intelectual, sensorial, motora, né? Enfim. A gente tem às vezes uma ideia muito plástica que a dança é assim, né? É dança isso ou dança aquilo, mas existe uma expressividade que está muito além dos formatos, né? E acho que entra um pouco no campo da inclusão também, né? Tem que desconstruir o conceito da dança convencional para depois permitir, né, que qualquer um possa acessar, né, possa se expressar através do corpo. E dançar é para todo mundo, então? Com toda certeza. Tenham essa consciência e que saibam trabalhar com a pessoa, não ignorando uma condição diferenciada que ela traga, mas focando na sua possibilidade e principalmente no seu querer, né? E quando a gente trabalha com uma pessoa que ela tem uma condição de severidade, né? Ela tem uma condição severa, ela também, a gente também tem que descobrir o olhar, o gesto, a atitude, como é que a família vê isso, como que é essa interação. Então, a dança é para todos, né? Então, é isso que você falou, desconstruir. Que visão que eu tenho da dança? Do balé clássico, da dança contemporânea, da dança de salão, enfim. Nós temos, o Brasil é o país da dança, nós temos muitos ritmos, a gente tem uma riqueza cultural muito grande, mas a gente também precisa pensar na expressão. Então, a gente olhar desde as menores expressões, dos pequeninos detalhes, até as maiores interações e os maiores rodopios, o que é possível, né? Então, realmente passa por essa desconstrução. É muito difícil você entender uma sociedade que ainda ignora o corpo na sala de aula. Eu não Na me escola conformo. convencional. É. Teria que trabalhar mais essa questão da expressividade, né, de uma forma geral. E hoje você trabalha com quais tipos de atividades? Daqui a pouco a gente vai mostrar um sapateado adaptado, tudo para vocês terem uma noção, porque eu acho que a sensação é que abre um universo de possibilidades para todas as pessoas, né? Hoje eu presto serviço para algumas secretarias, até aqui do município vizinho, trabalho com o meu grupo de sábado também, lá no CIS Guanabara, e atuo com faculdades. Mas hoje eu busco formar professores para atuar com o movimento, principalmente professores que já não estão mais na educação infantil, mas já estão no ensino fundamental 2, ou já estão no ensino médio. Por quê? Porque ali o corpo já está muito esquecido desses alunos, e nós temos jovens e crianças incluídos na rede, né? Então, essa formação, e eu procuro trabalhar com a dança, mas aquilo que o aluno também traz de inspiração. Então, eu vou de encontro, o que que ele escuta em casa? O que é que ele gosta, né? O que que promove aí uma sensação de bem-estar? E aí eu vou tentando adequar, então eu vou conhecendo a cultura dele e também trazendo o que eu posso trabalhar, e a gente vai entrar no acordo. Então, se é uma menina com síndrome de Down e ela ama fazer balé, e a questão da hipotonia, né, não é um agravante para ela fazer determinados movimentos, então ela vai fazer balé. Aí vem outra e fala assim, ai, mas eu queria tanto ouvir o barulho do sapato, o som do sapato sapateado, então vamos fazer alguma coisa. E se essa pessoa, né, ela tiver talento, por que não encaminhar para uma academia, para uma escola, né, convencional? Então, a gente dá o start. Alguns nunca vão no palco, né, porque o estímulo da luz, do som, principalmente para as pessoas com TEA, né, transtorno do espectro autista severo, às vezes o estímulo da luz, do som é muito, então a gente faz uma coisa mais
A- intimista entre mais nós. climatizada. É. Então, é muito assim da empatia, né? A empatia, a técnica, o conhecimento. Então, eu falo que a Envolve gente muita criatividade, né? Para trabalha com conectar tudo. tudo isso, Às né? vezes tem que tirar uma carta da manga, um coelho da cartola. E vai acontecendo, né? A gente vai ver umas imagens de 2 alunos da Keila, né? Com o sapateado adaptado. E a outra aula, fala pra gente um pouquinho. A outra aula é Esquerda. um senhor. Direita. Acho que esse é o sapato Esquerda. né? Aê, virou. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Que legal. 3. E só uma forma de conduzir também, né? Pode comer. Posso comentar? Claro, Essa disciplina segunda ou terceira lá dentro a gente colocou o sapato para ela poder entender como que era o espaço, e obviamente ela o som é importante, mas a gente está aqui adaptando o som, tá acontecendo isso. e aos poucos vai, e aí às vezes eu dava no espaço com o meu pé para elas ouvirem o som, né? E depois fazer. É muito gostoso. Você fez uma trilha sonora, né? Pra quê? Que falta me faz xodó. Esse é daqui de Campinas. Mas como eu não tenho ninguém, Foi assim uma herança maravilhosa. eu levo a vida assim, Ele tão gosta só. de fazer a dança. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim. Ah, maravilhoso, né? Então é para todo mundo, né? Inclusive no Braille também vocês trabalham muito essa questão da musicalidade, das atividades físicas, né? Conta pra gente um pouquinho, Wildes. Nós temos agora a nossa professora de dança, Adriele, que tem trazido umas propostas novas para eles, né? Então, essa questão do contar passo, né? De identificar o som, né? O som da voz, o ritmo, eles já gostavam de dançar. Então, agora tendo essa questão de uma coisa mais assim, vamos dizer assim, mais organizada, né? Sim. De uma dança, fazer zumba e etc., eles estão adorando. Eu acho que isso traz uma liberdade para eles, sabe? Essa empolgação, porque eles são alegres por natureza. É verdade. Eles são muito animados. Então, quando se fala de dança, de uma... até mesmo quando estão fazendo pilates, eles estão querendo falar, eles estão querendo comunicar o movimento. Se expressar. Exatamente. Então, é muito interessante. E eu estava conversando hoje com o nosso colega lá, o Hermes, que para muitos eles têm muita dificuldade às vezes de tocar no outro, né? Então quando você fala do movimento, da expressão, do toque, né? Que a dança também traz isso. Então é de uma forma assim muito respeitosa, eles também vão se conhecendo e se autoconhecendo, né? Porque na verdade quando você vai fazendo um movimento, por mais que sejam movimentos assim bem sutis, né? E que eles vão adentrando nesse universo da dança, do movimento. Então, até descobrir que tem algumas situações que você precisa de uma calmaria, outras de uma agitação, isso também é trabalhado no movimento, né? Sim. Então, assim, de uma concentração, de você ouvir o som, né? De identificar cheiro, porque às vezes, há pouco tempo também que nós recebemos lá no Braille o pessoal do Talos, né? Para fazer uma atividade com eles, e que passaram para a gente o figurino, então eles não só sentiram a textura do figurino, mas também cheiraram, e depois tiveram um trabalho para desenvolver alguns movimentos que as bailarinas faziam no palco, eles também puderam reproduzir lá, e foi muito interessante. Então, acho que assim, tudo aquilo que a gente pode oferecer para os nossos assistidos, né, ou os nossos alunos, né, em termos de cultura, eu acho que é tão satisfatório,
Porque aí também a gente vai ajudar que eles se descubram, né? Sim. Porque muitos também não sabem nem por onde começar, mas de É. repente ouviu alguém falar e tem a oportunidade, né, a possibilidade de estar em algum lugar, se descobre, né? E até mesmo neurologicamente falando, são áreas cerebrais que são Sim. trabalhadas, né, na música, na dança, são coisas diferentes que não pode ficar esquecido, né? De jeito. Então vamos falar um pouquinho agora de artes plásticas. A gente já falou um pouquinho de dança, já falou um pouquinho da música, né? E artes plásticas também pode ser inclusiva, e a gente vai falar sobre uma exposição que foi pensada para pessoas videntes e não videntes, que é o termo correto, né? E é do artista Adélio Sarro, que tem um memorial em Vinhedo, e ele fez uma exposição chamada Arte Acesso. Ela é permanente e fica por lá, e quem vai falar mais pra gente é a repórter Ana Paula Meneghetti, que está lá para contar pra gente. Ô, Ana Paula, está cheia de artes, rodeada de artes nessa tarde? Boa tarde, Ale. Boa tarde para os nossos convidados do Estúdio Câmara e também para o pessoal de casa que está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, Ale. Eu estou cercada não só por belas obras, mas também por obras inclusivas. Ao todo, são 16 pinturas em tela que têm a descrição em braille, e quem vai falar mais sobre esse assunto aqui para a gente é o Adélio Sarro. Ele é artista plástico e também idealizador do Instituto Memorial de Arte Adélio Sarro. Seu Adélio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Estúdio Câmara. Para a gente começar, né, como que surgiu essa ideia, né, essa proposta de fazer uma arte inclusiva? Oi, Ana Paula, é um prazer estar aqui falando com você e com o seu público da TV Câmara. É muito importante você fazer essa reportagem sobre esse assunto, sobre arte inclusiva. Isso foi para mim um desafio, na realidade. Eu sempre fiz um trabalho voltado a uma sociedade, uma elite de pinturas. Mas eu senti uma necessidade também de fazer uma obra para aquele público do seu dia a dia que não tinha, às vezes, se inibido em uma galeria ou em um museu. E aí eu fiz esculturas, participei para esculturas monumentais em praça pública. Mas eu percebi que alguém também devia sentir a minha obra, mesmo através do tato. Então eu fiz uma arte inclusiva para deficientes visuais tocarem. Então uma arte toda em relevos, texturas, braille. Então tem um gráfico lateral onde eles podem ler, onde eles estão tocando e vão sentir a obra no seu todo. Tá? Eles fazem primeiro uma leitura sobre a descrição da obra, que está escrito toda em braille, depois eles vão tocar na obra. E essa exposição já percorreu vários países, já percorreu, foi para Europa, em vários lugares, em vários museus da Europa, aqui no Brasil também em vários museus, e então foi uma repercussão muito boa nesse desafio que eu quis fazer para colocar minha obra em contato com todas essas pessoas que não têm acesso, né? Aqueles que sentem excluídos na realidade. Mas então eu fiz essa obra para que eles pudessem sentir também e tocar e poder estar aí desfrutando de um conhecimento artístico. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho, seu Adélio, qual que foi a percepção, na verdade, do senhor ao receber, né, essas pessoas com deficiência visual aqui no memorial e ver, né, de perto a reação delas ao tocarem nas obras, né, fazer a leitura em braille. Olha, foi muito gratificante poder sentir essa reação desse público, que inclusive até uma das exposições na Alemanha, em Coburg, um dos deficientes tocando a obra falou: nossa, eu sinto até as cores. Então isso é muito emocionante para a gente que fez esse trabalho, ouvir isso. E inclusive numa das exposições aqui no Brasil também, um deficiente tocando e falou: nossa, pela primeira vez eu posso tocar numa obra. Todas as vezes que eu vou num lugar, numa exposição, está lá, não toque, essa eu posso tocar.
E eu disse, não, essa foi feita para ser tocada. Inclusive, não só pelos deficientes, mas outras pessoas que querem sentir isso, podem vir aqui e tocar nas obras também. Como teve uma exposição na Eslováquia, num grande shopping center à beira do Danúbio, e foi organizada essa exposição por uma pessoa que me representa lá, e ela arrumou cão-guia, e o cão levava a pessoa vendava os olhos, e o cão levava até os quadros, e ela sentia realmente como é um deficiente, como ele sente. Então é muito importante isso daí, é muito gratificante a gente poder fazer uma obra, e essa obra conseguir atingir o seu objetivo. Chegar a todas as pessoas, né, seu Adélio? Realmente, realmente. Então, as pessoas que querem também sentir a minha obra e tocar, podem vir aqui no Memorial e tocar nas obras. Não todas, né? Mas nessa obra exclusiva para deficientes. Seu Adélio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do tema dessa exposição, Arte Acesso, qual que é o horário de funcionamento aqui também do Memorial para quem quiser visitar o espaço. Olha, o tema é a minha pintura, o do cotidiano. São figuras que eu pinto sobre pessoas. E podem visitar o Memorial de quarta a domingo, das 10 às 12 e das 13 às 17. Seu Adélio, muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio Câmara. E eu que agradeço você, Ana Paula, e os seus espectadores aí que vão ver essa reportagem e vão estar aqui visitando o Memorial de Atélio Sarro. É isso mesmo, seu Adélio. E para o pessoal aí de casa que quer conhecer esse espaço, quer fazer uma visita a esse local, você pode anotar o endereço, que é Rua Ursa Maior, número 210, no bairro Mirante das Estrelas, aqui em Vinhedo. Ale, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Ana. Realmente você estava circundada de beleza, né? E é muito interessante porque é para vidente também, né? A gente poder calçar o sapato do outro e vice-versa em todos os sentidos é sempre válido, né? Maravilhosa. Fica aí o convite para todo mundo que ainda não conhece, não pode perder e é permanente, tá? É só ir, né? Exatamente. E empatia, né? Você sentir, né? Parar um pouquinho dessa correria do dia a dia e tocar, se colocar no lugar do outro, Fechar ter os essa olhos, empatia, né? fechar os olhos, né? Até porque o tema é pessoas no cotidiano, quem não se conecta com isso, né? A todos nós. E parece até que assim, o cabelo tem uma textura diferenciada, né? Então, é muito rico, né? Eu vou aproveitar, já que a gente está falando de arte e cultura, para dar um recadinho aqui, que uma orquestra de músicos eruditos de Campinas vai promover uma apresentação dos clássicos do rock e o objetivo é arrecadar alimentos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, porque ainda tem muita coisa para ser feita, né, nesse sentido. E vai acontecer, o concerto vai ser amanhã, sábado, em Vinhedo, tudo em Vinhedo acontecendo, né? O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível e a apresentação, o nome da apresentação é Somos Um com o Rio Grande do Sul. E terá início às 20 horas no Teatro Municipal Silvia de Alencar Mateus, na Rua Monteiro Barro 101, em Vinhedo. E o repertório é músicas de rock nacional e internacional, como Skank, Titãs, Los Hermanos, Metallica, Led Zeppelin, ABBA, Elvis Presley, vai ter o Rei também. E o público vai participar do espetáculo com percussão corporal. E o maestro será o Moisés Cantos. Olha lá, tudo envolve, né, o público, percussão corporal, né? E às vezes a gente está tão travado no dia a dia, né, que a gente não percebe, assim, o quanto a gente não consegue se entregar, né? Eu lembro de uma situação que uma moça promoveu uma dança circular, e o ambiente, assim, era um ambiente bem corporativo, majoritariamente de homens, né? E aí todo mundo travou e ninguém conseguia, né? Então, só para a questão dos não videntes ou das pessoas com alguma deficiência, não, a arte tem que ser explorada em todos os níveis para todo mundo, né? E os espetáculos, vocês sentem que esses espetáculos que são mais promovidos mesmo, como a exposição, eles estão vindo com mais essa carga inclusiva? Como é que tá? Assim, melhorou de uns anos para cá? Olha, eu acredito que sim, pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente vê no Brasil e fora também, né?
Sim, já temos muitos artistas aí em diferentes condições dançando e dançando profissionalmente, né? Com realmente profissionais da arte. Ainda a gente vê também, a gente tem os dois lados. Já aconteceu de eu ir para teatros e você vê acessibilidade no público, mas você não conseguir colocar o artista em cima do palco. Então você vê que tem acessibilidade ali para a pessoa em uma condição de deficiência física motora, por exemplo, assistir ao espetáculo, mas muitas vezes a gente não consegue colocar um bailarino cadeirante em cima do palco. Alguns têm rampa, outros têm elevador, mas já aconteceu da gente ter que pegar várias pessoas a cadeira e colocar em cima do palco. Então eu ainda quero mostrar esse lado de, olha, o artista, independente da sua condição de deficiência, ele está no palco, né? Ele também é protagonista. Então esse é um local de fala muito mais deles do que meu, né? Por outro lado também, a gente precisa entender, né, isso já é uma angústia que alguns pais têm, que é a famosa mãe e pai de bailarinos, né? Então eu falo assim, eu não me preocupo, dentro do meu trabalho, eu não me preocupo com um espetáculo no fim do ano. Nossa, tem que ser igualzinho, tem que ser maravilhoso, até porque a gente está trabalhando com a diversidade. Então eu não vou estressar um aluno meu para que ele dance igualzinho a outro, né? Então, se os meus alunos gostam de uma música e eles querem dançar aquela música 10 vezes, em 10 espetáculos, eles vão dançar. Que legal. Né? E por outro lado, né, eu trabalho muito essa questão da expectativa. O meu aluno está feliz, ele está à vontade no palco, ótimo. Agora, eu não vou fazer um espetáculo glamouroso só para os outros, só para pai e mãe ver, eu não vou ficar estressando um aluno. Então, cada caso é um caso, né? Depende. Tem alunos que vão aí para escolas profissionais, academias e vão trabalhar. E tem alunos que vão devagar e sempre, cada um tem o seu ritmo, tem a sua condição, tem as suas habilidades, né? Então, eu trabalho muito isso, porque eu também já vi o contrário, eu já vi jovens convulsionando no meio do espetáculo, sem que o professor de dança que estava lá pulando em volta da cadeira de rodas percebesse, né? Então, eu chamo atenção um pouco para isso, né? Se a pessoa não estiver lá para ser a protagonista, não vai ser eu que vou pegar uma pessoa e ficar dançando em volta, né? Eu acho que tem que haver essa interação, essa vontade, todos podem. E tem que ser bom para quem Mas está, tem que ser bom para todos. apresentando. Exatamente. Né? Eu sempre evito estressar uma família ou um jovem, qualquer pessoa, porque, nossa, você tem que apresentar e tem que ser perfeito. O meu trabalho perfeito, não né? é assim. Maravilhoso. Algumas pessoas, infelizmente, fazem, né? Mas o meu não é assim. Vamos desconstruir, né? Com certeza. Então, no segundo bloco, a gente vai falar ainda mais, desdobrar um pouquinho a exposição que foi feita do Adélio Sarro, e ela esteve na Casa de Vidro, e a gente vai mostrar um pouquinho do pessoal do Braille que esteve lá. Eles mandaram uns depoimentos. Fica com a gente que a gente volta já. De volta para o segundo bloco, hoje aqui no Artes e Cultura, no Estúdio Câmara Artes e Cultura, falando de artes inclusivas. A gente vai mostrar, repercutir um pouquinho aquilo que a gente falou do primeiro bloco, da exposição do Adélio Sarro, que é sobre a exposição é toda acessível para videntes e não videntes, e tem a legenda em braille, então você pode tocar a obra, o que é muito raro. Toda exposição a gente já vê aquela plaquinha não toque, então é uma experiência para você viver, tanto sendo vidente como não tendo a visão, né? E os alunos do Instituto Cultural, o Centro Cultural Braille, estiveram na exposição quando ela esteve na Casa de Vidro, quando ela deu uma passeada, né? E a gente tem um vídeo deles, as imagens deles vivendo essa experiência com o Adélio, que foi até o local na época, e foi muito interessante. Vocês vão acompanhar agora as fotos, daqui a pouquinho a gente já vai soltar os depoimentos dos meninos, né, Wildes? Sim.
Vai ser muito bom. Wildes, você quer comentar qual foi a experiência deles? Foi não só para eles, também para a equipe que acompanhou os nossos usuários. Nós estávamos em 9 usuários, né, que conseguimos levar para a Casa de Vidro. E foi uma experiência muito gratificante e nós tivemos a oportunidade de conhecer o autor da obra, né, o Adélio Sarro, que se dispôs a nos acompanhar, a explicar os detalhes das obras, falar um pouco da história pessoal de vida dele, que também impactou a todo mundo. E, assim, a simplicidade, né, eu acho que, acima de tudo, a simplicidade, a empatia, como ele nos acolheu, falando de cada obra, como ele também descreve as a A legenda? a legenda, né, que é no próprio quadro, quando é tela, né, que ele faz a legenda no próprio quadro. Isso também me impactou, porque ele traz ali na legenda todo tipo de material que é utilizado. Então, assim, e ele bem deixa claro que a obra é para o vidente e para a pessoa com deficiência. Então, todos nós pudemos, né, ouvir, ver, tocar, experimentar. Depois ele leu também um poema que ele construiu, que ele fez, né? Então, assim, é uma obra assim gigantesca e ela perpassa por todos os sentidos, porque não só teve a pintura, mas também tinha a escultura em que eles puderam tocar. E que me chama a atenção também que a assinatura dele é uma maçã. Então Que ele legal. traz, e ele traz essa maçã em alto relevo nas obras dele, para dizer que a maçã era uma fruta que ele gostava muito quando criança e não tinha oportunidade de comer, de comprar, e era uma professora que comia essa maçã, então aquilo ficou muito significativo na vida dele. Então ele perpassa toda a história dele contando que ele era uma pessoa muito simples, não tinha dinheiro. Então, traz para a gente também que todo mundo pode ter acesso à arte, todo mundo pode ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história. E que foi uma pessoa que traz para a gente essa realidade, né, de uma pessoa tão simples que se tornou uma pessoa renomada. Eu sou católica, mas há muito tempo atrás, que eu fui no Santuário de Aparecida, e vi algumas obras, e quando estava lendo o folheto que ele deixou lá na exposição, que eu fui me dar conta de que eu vi quando os artistas estavam produzindo essas obras, né? E são obras gigantescas que estão dentro do Santuário Nacional de Aparecida. E são dele. E que são dele, né? Então, tem na capela, tem fora do espaço do santuário, né? Então, a gente fica assim pensando, né? Quem foi que construiu essas obras, né? Tão grandiosas, tão significativas, está lá na Capela de São José. Então, e os nossos usuários ficaram assim impactados, né? Como que nós tivemos acesso a uma pessoa tão importante, né? E a questão que um deles fez a pergunta: por que o senhor começou a fazer obras para pessoa com deficiência visual? Tem alguém na sua família? Ele falou assim: não, é porque eu sentia que a minha obra não tinha sido alcançada por todo mundo. Uau. Então, eu acho que isso aí foi o diferencial, né? Sim. De que não tinha ninguém na família dele, ele não conhecia nenhuma pessoa com deficiência visual, mas ele quis trazer, né, dar essa oportunidade da gente também conhecer o belo, né? Porque às vezes o belo é uma coisa que é de dentro para fora, né? Sim. A gente também precisa educar o nosso olhar. Então eu acho que essa oportunidade que a gente teve, né, de estar junto com Adélio Sarro, de ver as suas obras, de poder, que é uma coisa assim palpável, né? Que não foi uma coisa muito distante, porque eu imaginava, né, quando eu vi uma obra dele, eu ficava, mas que coisa mais fantástica e tal. E depois, quando a gente conhece ainda o autor, a gente começa a valorizar, né? Sim. E de perceber que tudo é possível, tudo é possível. Então, eu acho que qualquer um pode chegar no estágio que ele, né, chegou. É preciso Sim. acreditar. E ele, quando dizia assim, eu comecei a fazer primeiro alguns trabalhos de pinturas de cartazes de loja. Então, dali ele começou a desenhar letras, etc., né? E depois passou para mistura de cores. Então, a gente vê o crescimento do autor. Então, a gente fica imaginando, né, aquela sementinha que a gente vai plantando e muitas vezes a gente não consegue perceber quem é que vai comer esse fruto, né? Sim. Mas
sabe? Então, esse movimento do crescimento, sabe? Então, isso foi muito fantástico. Então, assim, como os nossos usuários, né, contaram para a gente dessa experiência de poder tocar, de poder ouvir o autor, então eles se aproximaram ainda mais da obra de arte, né? E se aproximaram da beleza, porque a beleza, ela está, né, no mundo e às vezes a gente fala pouco da beleza, né? A gente fala pouco daquilo que é belo, mas todo mundo tem um olhar diferenciado, né? A gente vê beleza em tudo, Sim. em coisas simples, né? Então, eu acho que assim, não é porque a pessoa não enxerga que ele não pode ver a beleza, mas ele sente a beleza, né? Com certeza. Quando toca, né? Porque assim, para os nossos alunos e usuários, né, com deficiência, então é a forma também de aproximar, né? Sim, e ele está criando imagens que são Sim, particulares e sim. incríveis, né? E o A gente- André, ele vem trazendo para eles, né? Onde que ele coloca as cores, né? A combinação de cores, né? Dos elementos. Então, foi assim, muito interessante. Figuras humanas que estavam lá no quadro. E quando tem uma usuária nossa, que ela é mais idosa, a Cleudes, e que ela podia tocar a figura humana, então ela diz, gente, mas que coisa mais fantástica da gente perceber o toque do corpo da mulher, né? Os seios, etc. Então, assim, foi assim, muito significativo, né? E ela falou assim, Expande, e né? ela falou assim, eu com mais de 70 anos nunca pensei de ver o que eu estou vendo, né? Ai, que Ver lindo. tocando. Então, Sempre é assim, tempo, como né? a gente pode ver também com as nossas mãos, né? Sim, que a gente acaba não E, na verdade, a despertando gente esses faz muito disso, só que a sentidos, gente não se dá conta, né? né? Exato. A gente tem alguma coisa bonita, a gente quer tocar, né? É A gente verdade. vê o cabelo, a gente quer tocar, Sim. sentir a textura. A gente tem isso na infância, a gente vai Sim. perdendo, né? Não Sim. toca, não rela, né? Sim. Então, vamos mostrar os depoimentos, então, dos meninos, né? O Francisco e o Luiz. Olá, meus amigos do Centro Cultural Luiz Braille. Este é a minha contribuição para com a gravação lá da Câmara e para dar o agradecimento pela boa vontade do nosso artista Adélio Sarro. Eu sou o Eliseu, que eu participei com você lá no Taquaral, na sua exposição. Aquela exposição ficou para mim, me encantou muito, porque eu amo a arte plástica também e eu admirei muito o seu desempenho, a sua história, o seu crescimento, como que você foi passo a passo galgando os mais altos degraus no meio artístico. Isso para mim só me dá experiência e força de vontade para mim poder seguir em frente na minha batalha também. Eu, como deficiente visual, também passei a amar o artesanato também, longe de chegar aos seus pés, mas estou galgando esta mesma trilha e, dentro do possível, aquilo que uma pessoa deficiente visual consegue fazer através do tato, eu tenho procurado desempenhar na minha vida, porque só assim a gente pode esquecer um pouco os problemas, as dificuldades que a gente encontra na vida. Talvez uma arte é o motivo de você se levantar de uma grande dificuldade. Então, eu só tenho que agradecer pela tua exposição e quero te falar que, para mim, você é um exemplo e continue assim, sendo este grande artista, humilde e com essa inteligência que Deus te deu. Assim você consegue incentivar muita gente que está à beira de um precipício para procurar qualquer atividade na vida para sair deste precipício. Então, eu agradeço muito pela sua participação,
pela oportunidade que você tem nos dado, da gente poder participar do teu ateliê. E eu não esqueci, você nos convidou para participar com você, onde você tem exposição permanente. E eu estou aguardando a oportunidade para que a gente possa congratular com seu grande talento. Um abraço para você, para toda a tua equipe e para todos do Braille e para todos que hão de ver este depoimento. Um abraço e uma boa tarde. Oi, meu nome é Francisco, vim deixar um testemunho aqui. Sou Francisco de Assis, sou do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Falar sobre a Casa de Vidro, né? Que eu conheci o pintor e escultor Adélio Sarro, né? Quem imaginaria um pintor de qualidade internacional ter pinturas voltadas para deficiente visual? Só podia ser o Adélio Sarro fazer isso por a gente, né? Com a parceria aí de estar indo lá pelo Centro Cultural Luiz Braille, né? Através da Will, do Benedito, da Elaine, né? A gente conseguiu ter essa qualidade, né? Mas enfim, falar do Adélio Sarro, antes não conhecendo ele, era muito superficial. Depois de ter conhecido a obra dele e ter como que eu posso falar? Ter a honra de conhecer Adélio Sarro, mudou a minha perspectiva do pintor, né? Como que ele teve sensibilidade de pensar no deficiente visual. Viajou por todos os países, viajou por tudo, e achar que não teria obra melhor, ele fez, né? A obra voltada para a acessibilidade. Acho que ele ganhou vários prêmios, né, na vida dele. Mas acho que o maior prêmio ele não tinha ganhado ainda, até fazer ter quadro com acessibilidade e fazer pessoas com deficiência visual voltar a enxergar. Obrigado, Adélio Sarro, por ter acessibilidade. Campinas falta pessoas como você e o mundo precisa de você ainda. Continua fazendo esses quadros, que muita gente com deficiência visual vai voltar a enxergar através dos seus quadros. Obrigado, Adélio Sarro. Obrigado, Centro Cultural Luiz Braille, por proporcionar tudo isso na minha vida. Obrigado. Maravilhoso, né? Não tem como não se emocionar, né? O impacto que a gente pode sentir, que é causado em pessoas que se sentiram vistas, reconhecidas, necessárias, né? Enxergadas, né? E agora eu vou dar uma nota de um espetáculo que vai acontecer em Jaguariúna, não pode perder. Quem já assistiu sabe, eu assisti, tive o privilégio de assistir a pré-estreia aqui em Campinas. Vai ser um espetáculo Pararatimbum, que é classificado como infantil, mas dialoga com todas as idades. É do grupo Os Geraldos, aqui de Campinas, com a direção do Diogo Novaes a direção musical Everton Genari e adaptação dramatúrgica da Júlia Cavalcante. Embora seja classificado como infantil, realmente é um espetáculo fantástico, musical, com muita percussão, já que a gente está falando de corpo, né, de música, e vale muito a pena. O Pararatimbum, ele fala de um reino que a menina, a princesa, assume o reino depois que o pai morre e ela proíbe qualquer tipo de som dentro daquele território. O que acontece é que a cidade vai ficando muito triste, então ela sai em busca de uma cura, de uma solução para a cidade dela, e ela vai para o reino de Pararatimbum. O espetáculo é sensacional, vale a pena, é gratuito, vai acontecer neste sábado em sessão única, às 19 horas no Teatro Municipal Dona Zenaide. E os ingressos, você pode garantir o seu pelo e-mail contato@decolor.arte.br. Então, contato@decolor.arte.br, ou dá uma ligadinha lá no teatro para saber detalhes da apresentação, que é maravilhosa. Sou suspeita. E Keila, voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria que você falasse se você sentiu uma grande transformação
de algum aluno seu que tinha, de repente, um comportamento mais tímido, mais dificuldade de expressão mesmo, e através das aulas de dança, de corpo, isso modificou? Nossa, com certeza. São muitos casos, né, de transformação. Eu tive um aluno que acho que ele demorou mais ou menos uns 2 meses para começar a dançar. E a hora que ele começou, ele se descobriu, ele se soltou, ele conseguiu colocar a personalidade dele no movimento. E aí, nossa, fizemos várias apresentações, aí ele dançava com todo mundo, porque às vezes eles escolhem as parceiras, né? Tem isso também. E ele dançava com todo mundo, então foi assim um caso muito interessante. Eu tive também um caso de uma mãe que ela levava a filha, né, sempre levou a filha nas terapias e tal, e de repente a gente começou a puxar todas as mães para dançar, e ela falou: "Olha, agora eu não sou mais a mãe da fulana, agora eu sou fulana de tal, a bailarina". Ai, que lindo. Então isso ficou muito marcante, porque ela também se viu ali na dança enquanto bailarina, não só como aquela que empurra a cadeira de rodas, como aquela que leva, né, mas, enfim, muito muito bonito. Eu conheço também uma pessoa, uma mãe, de aluna, que ela me conheceu quando a filha era pequenininha, então ela vinha de Hortolândia de ônibus trazer a filha, cadeirante para cá, para fazer dança comigo na minha casa, na época eu dava aula lá, particular, e voltava. E a gente se reencontrou. Eu fui lá para Hortolândia, depois eu saí do país, tal, e aí quando eu voltei, eu fui lá para Hortolândia e ela foi me ver, e a menina estava uma moça linda e voltou a dançar, e essa dupla fez muitas apresentações, então isso também foi muito emocionante. E por último, um aluninho que eu entendia que ele, era não verbal, né, a princípio ele realmente não era não verbal, a família também dizia que em casa não falava, e lá, depois de uns 3 anos, e eu tentando, tentando, e assim, era uma criança um pouco mais agitada, tal, e eu falava, a gente sempre acha: "Ah, será que ele está entendendo alguma coisa que eu estou falando? Será que isso vai dar certo?", tá, e a gente às vezes volta para casa meio: será que deu, não deu?". E um dia eu fui abrir o armário e ele falou: "Keila". Eu levei um susto, porque eu falei: "Assombração", eu olhei para a janela, eu achei que era alguém me chamando, aí, até eu perceber que era ele me chamando, eu falei: "Você fala?". Aí ele deu aquele sorrisinho de lado, assim. Só Eu falou que falei: "Ah, você fala". E aí eu falei: "Mãe, ele fala em casa?". "Não, não fala". E a partir desse dia ele começou a falar algumas palavras, muito assim quando ele estava motivadíssimo. E aí eu entendi o tamanho do afeto dele por mim, né. Ele não conseguia me abraçar, muitas vezes ele não fazia contato visual, mas ele falou meu nome, né. Nossa. Então, é incrível. Maravilha. E parecia que nada estava acontecendo, agora lá dentro dele estava em ebulição total, né? Exatamente, às vezes a gente acha que a criança não está absorvendo, mas ela chega em casa, ela faz, ou ela está ali, a gente está sempre provocando uma modificação cognitiva e também mexendo com memórias afetivas, né, essa exposição, o que que é? Quando, né, memórias afetivas, a história de vida do artista que interage com aquilo que cada um tem, com a história de vida de cada um, né. Então, a dança é muito curativa, né, acho que para Maravilhoso. todos. Eu A acho que dança não, a arte, a arte de uma a forma música, geral, tudo, né. eu acho que é um momento em que a gente consegue traduzir um pouco, expressar o universo que é único, cada um tem a sua leitura sobre o mundo, né? E falando nisso, os espetáculos também têm estado mais exclusivo, mais inclusivo, né, com audiodescrição. E para videntes, né, leigos como eu, que não tenho tanto conhecimento, eu não entendi a importância da audiodescrição, que é totalmente diferente de um audiobook, por exemplo, né? Um livro que é lido em voz alta, ok, mas a audiodescrição ela é muito mais profunda, né? E a gente tem visto cada vez mais espetáculos com essa proposta e o retorno disso, né? E agora a gente vai mostrar um pedacinho de um exemplo para quem está assistindo
entender um pouquinho o que que é audiodescrição, né? Que é contextualizar algo que vai acontecer, não apenas narrar, né? E a gente separou um pedacinho do espetáculo que aconteceu no Pará. Ele chama O Abre Roda. Daqui a pouco já vai entrar aí para você. E é essa concepção, né, da arte acessível a todos, inclusive um espetáculo de dança, como a Wildes me contou, né? Que eles tiveram a chance lá no Centro Cultural de assistir o espetáculo, de interagir, de sentir tudo que estava acontecendo, né? Como é muito que foi essa interessante. experiência? Então, quando o Grupo Talos levou um vídeo de um espetáculo que eles fizeram em Campinas, mas não teve um público, né, para assistir o espetáculo na casa de show, eles levaram esse espetáculo e com a participação dos nossos usuários e os usuários da Provisão, que é vizinha à nossa instituição. E foi interessante porque um deles descobriu na hora que o espetáculo que ele estava ouvindo era um vídeo. E porque, assim, ele não tinha se dado conta de que esse espetáculo não estava acontecendo ali, Em as tempo bailarinas real. em tempo real. Mas só que estava tudo muito real para ele, né? Hum. Porque ele teve primeiro uma imersão, saber quais eram os figurinos que estavam sendo usados no dia do espetáculo. Eles puderam segurar um manequim, puderam segurar o figurino, Ah, foi perceber esse que eles sentiram textura, o cheirinho sentir o e tal. cheiro, né? Então, quando houve a projeção, ele não tinha se dado conta de que não estava sendo ali, né? Maravilhoso. Então, ele ficou assim encantado. Ele viveu mesmo em tempo Exatamente, real, em né? tempo real o espetáculo. E aí a gente pergunta, né, falando da dança, que a gente estava ensaiando para festa junina, que você estava lá no dia, você viu, né? Esse mesmo rapaz, ele disse para a gente assim, olha, eu nunca dancei na minha vida, é a primeira vez, mas eu estou me sentindo tão feliz, tão leve, né? Porque ele tá se reconhecendo, está se identificando, né? Como a arte, a cultura traz uma leveza, né? Sim. Então ele está tendo essa oportunidade. E eu acho que assim, o Centro Cultural tem essa proposta também, né? De levar os nossos usuários para conhecer o mundo, né? Sim. E se conhecer mais, E né? de se conhecer cada vez A mais. gente vai mostrar um pouquinho, só para as pessoas terem uma ideia do que é um espetáculo com audiodescrição, né? Da descrição do contexto, do cenário, dos personagens. Cercados por muitos alunos uniformizados, sentados em cadeiras brancas, um palco de estilo semi-arena. No fundo da quadra, 3 tapadeiras móveis, uma maior ao centro e 2 menores nas laterais, com tecido preto. Na parte superior dessas, uma franja de fuxico coloridos com comprimentos variados. Gabriela fala. Depois de tomar coiada, a turma fica inspirada ou abre a roda, que é hora de história. Será que tem o salpicão mágico nessa receita? Mateus. Reparem bem para vocês verem uma coisa. Quem é que gosta de história? Ó, o natural, uma roda vai se abrir aqui e vai querer gente contar um montão de história. Ó, presta atenção aí para vocês verem. Wesley entra e diz. Comi tanto que agora só penso em banhar e nem sucuri depois de comer. Já eu estendo minha arrepia aí, tio, no abrigado da tua varanda. Porque... Se você ainda não acompanhou ao vivo ou em vídeo, um espetáculo com audiodescrição, né? E a gente recebeu também o depoimento da Ângela Matiuso, que é uma consumidora voraz de arte. Ela vai para tudo que é lado, espetáculos, exposições. A gente tem as fotos da Ângela também em vários pontos de cultura. E depois ela deu um depoimento sobre a importância da audiodescrição também, né? Que hoje em dia está crescendo ao ponto de ter curso de especialização, de mestrado, né? Sim. Daqui a pouquinho vai aparecer as imagens aí da Ângela e ela gentilmente cedeu esse depoimento porque a gente trocou uma ideia para construir esse programa, né? E trazer um pouquinho do que está acontecendo para vocês. E aí ela disse que ela tinha uma vida corporativa antes, né? Da perda da visão e que ela não conhecia muito os espetáculos, não frequentava tanto e que agora ela está se jogando nas experiências, né?
Então, dá para ver aí uma série de cenas, ela interagindo. E aqui era um fóssil de uma galinha, por exemplo. Eles deixaram ela tocar. Imagina você tocar num fóssil, né? Não é uma coisa muito simples, muito comum. É o espetáculo da Carmen Miranda. E dentro desse universo de possibilidades, então, a audiodescrição faz com que qualquer espetáculo seja realmente acessível a todos, né? Desde que tenha, claro, a questão da rampa. Cada caso é um caso, né? Mas a gente tem que abrir essa percepção para todas as infinitas possibilidades que a arte traz para a gente, né? E depois desse espetáculo, da foto da janela, ela foi entrevistada pela Bel, que é uma audiotradutora, Bel Matos, né? Bel Machado. Bel Machado, perdão. A Bel Machado, que é uma referência em audiodescrição aqui em Campinas e no Brasil, né? E a Bel Machado entrevistou, então, a Ângela, e ela deu esse depoimento muito bacana sobre a experiência dela, que vocês vão perceber agora também. Boa noite, Ângela. Eu sou Bel Machado. Boa noite. Fiz a audiodescrição para vocês essa noite, aqui no SESI Campinas, da Ciranda de Retina e Cristalino. Queria saber o que você achou do espetáculo, o que você achou da audiodescrição. Eu achei diferente, nunca tinha participado de uma apresentação de dança, mas a gente consegue fazer uma ligação grande dos componentes, né? Uhum. Da dança, audiodescrição, música e outros sons que acontecem. E o tema da peça foi bastante interessante para mim, porque me remete ao período em que eu perdi a visão. Então, eu já tive visão até a idade adulta, e a gente passa por um período que é bem o que a peça fala sobre... É uma roda mesmo, né? É uma roda. E hoje a gente... Uma roda viva. É uma roda viva. E hoje eu estou aprendendo a observar de um jeito diferente. Né? Observar as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. E essa peça traz pessoas diferentes no elenco e na plateia. E, como sempre, a audiodescrição ela é indispensável para que a gente compreenda tudo e para que a gente consiga fazer o link de todos esses componentes. E falar da roda tem essa questão que a nossa vida vai virando e tem momentos que a gente parece que voltou no mesmo ponto. É o ciclo, e a vida de todo mundo é assim. E na vida da pessoa com deficiência não é diferente. Ela vai virando, a gente chega no mesmo ponto de uma forma diferente, mas parece que ela vai sempre e vai se renovando, e você vai conhecendo coisas e pessoas e atividades e vai voltando. E aí vem as memórias mesmo, porque hoje em dia eu não sei mais a questão da memória visual, que eu tenho bastante, porque eu enxerguei até os 36 anos. Hoje para mim já não é mais claro o que é memória e o que é projeção da minha cabeça. Olha que interessante. Eu não sei mais o que eu vi realmente e o que eu criei. E me fez pensar também várias partes, né? Aí falou da roda, falou das memórias. A música leva para diversos ritmos, né? Que é apresentado aqui. Vou falar que eu achei que no começo essa gente ia me sacanear e ia me fazer voltar chorando para casa. Tava muito triste. De repente o negócio dá uma reviravolta e entra um rock. De repente entra uma moça cantando que parece uma canção de criança. De repente vira assim um MPB brasileiro assim que parecia um sambinha tal. Então a peça tem aqueles altos e baixos que vão mexendo com a emoção da gente. É bem interessante isso. Sim. E a questão da personagem, das duas personagens que se olham muito no espelho, isso é uma coisa que pesa muito pra gente quando a gente tá perdendo a visão. Porque é o receio de você perder a sua identidade. E esses dias eu até sonhei com o meu rosto, e eu nunca tinha sonhado com o meu rosto, e eu via claramente o meu rosto. E eu acordei muito impressionada com isso, porque há 7 anos que eu não vejo o meu rosto, e eu vi no sonho. Então, são coisas que mexem muito com o nosso íntimo, isso, sabe? Você não poder ver mais, mas agora ver, só que de um outro jeito.
né? E conhecer mais uma, né? Porque espetáculo de dança eu ainda não tinha participado, não tinha assistido, desde que perdi a visão. Já estive presente em algumas atividades e em alguns espetáculos também. E eu vou experimentando e vivendo. E são coisas que agregam muito à vida da gente. E até imaginar que muitas pessoas que não enxergam deixam de conhecer o Braille ou deixam de fazer outras atividades porque acha que não vai dar, porque acha que não vai conseguir ou porque acha que não vai ser interessante. Sim. Eu acabei de assistir um espetáculo super interessante, mesmo que eu não enxergue com os olhos, a gente enxerga de outras formas. Que bom. Mas também, eu acho, uma questão de ir se acostumando com a situação. Eu acho que se esse espetáculo tivesse acontecido no meu primeiro ano de cegueira, talvez eu não tivesse achado assim tão interessante. Mas hoje eu achei super interessante. E realmente, um aprendizado, né? Sim, e puxa memórias mesmo. Sim. Eu me senti muito representada nessa apresentação. Principalmente, não sei se eu fosse uma pessoa que já nasceu cega, não sei. Mas como eu vivi os dois lados, há um processo identitário aí muito grande, não é? E eu acho que ele nunca acaba. Eu acho que ele vai estar sempre mudando. Sim. Mas a peça fala bastante disso e a audiodescrição é extremamente importante. Sem ela, a gente não consegue realmente estar incluído. É muito importante. Que bom que você veio. Obrigada pela presença. E vamos aguardar o próximo. É isso. Haverá muitos daqui para frente. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Ângela. Eu não sei se você expandiu, mas a minha cabeça expandiu demais, produzindo, fazendo esse programa, conversando com vocês. Eu já agradeço demais a presença de vocês aqui, compartilhando essa história tão rica de tantos anos, né? Cada um no seu nicho, né? Mas trabalhando por um propósito comum, que é essa inclusão, né? Também nas artes, né? Que vai muito além da questão da deficiência ou não, né? Inclusão para todo mundo, né? Eu queria que você fizesse, então, as considerações finais, Keila. Bom, eu queria agradecer por estar aqui e dizer que aprendi muito hoje com os depoimentos, com as manifestações, com a exposição. Nós temos que estar abertos para aprender a aprender. Com certeza. E você, Will? Eu também queria agradecer essa oportunidade de estar também junto com a Keila e mais uma vez com você. E de saber que cada dia mais a gente pode continuar educando o nosso olhar, né? Estar aberto, sensível para tudo aquilo que a gente pode fazer com que o outro também possa se sentir feliz, ter mais qualidade de vida. Se eu posso dar um pouquinho de mim para o outro, por que não dar, né? Então, eu acho que eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade. A arte é um exercício de conexão, né? Sim, verdade. Muito obrigada, meninas. E para você, se quiser resgatar esse programa, ele fica no YouTube da TV Câmara Campinas, é só procurar ali na lupa. Semana que vem a gente tem mais uma edição, que é a última edição do Estúdio Câmara Artes e Cultura, antes do recesso parlamentar finalizar, né? E depois as atividades parlamentares retomam e a gente continua com os nossos programas, a nossa grade. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.